Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você também que sonha em empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E eu sempre trago especialistas. E hoje, gente, a especialista de hoje já me deu uma aula aqui, já me curou em algumas questões. Então, imagina o que ela vai fazer com você que está assistindo ao longo desse episódio. Então, já compartilha esse programa, curte aí para ajudar a passar essa mensagem para mais pessoas porque hoje tá poderoso. A gente vai para águas profundas, não vai ter nada de raso aqui, porque a personalidade dela e tudo que ela carrega já transmitiu aqui para nós nesse momento. E ó, estamos com uma live ao vivo aqui. Já quero falar um oi pro pessoal aqui do Instagram da nossa convidada, que eu não vou falar o nome ainda, vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, hoje no Pode Ser Franca, teremos a honra de conversar com uma mulher que recebeu um colar oficial da paz pela ONU. Ela tem um best-seller com o livro Como Ser Mulher de Seda, Se o Mundo Te Exige Ser de Aço. Tocou profundamente em mim esse título, viu? E ela é criadora de conteúdo digital, está a todo vapor na internet. Você encontra ela no YouTube, no Instagram, logo mais ela vai passar as redes sociais aqui. E ajuda mulheres a encontrarem a paz entre carreira e relacionamento. É tudo que a gente quer e precisa. Então, com mais de 20 anos no mercado, com a sua abordagem única e cura emocional, sistêmica e espiritual, ela tem impactado vidas, inúmeras vidas aí pelo mundo. Esses dias eu a vi palestrando em Florianópolis e toda vez que eu abro o Instagram, ela está em um estado diferente, em um lugar diferente. Ela é mentora e uma guia para quem busca equilíbrio e propósito. Então eu recebo com muita alegria, com muita honra aqui, Sheila Ortiz. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Gabi. Muito bom estar aqui. Já gostei do nosso papo inicial, já É, começamos aqui a conversar um pouquinho. É muito difícil, não, ela é já, muito difícil gente, ficar falando. ela já te olha com tanta profundidade que você se sente no. Fala isso, vai assustar as pessoas. Bom, mas é incrível. Isso é o que as pessoas evitam, né? As pessoas evitam o olhar. E você não, você olha. Tipo assim, você é a pessoa mais importante da minha vida agora. E aí? Verdade. É assim que eu penso. É, E é assim que eu acredito que os meus clientes se sentem, sabe? sim. Porque é verdadeiro. Verdadeiro. É. É o olhar no olho. Eu espero que quem está aqui se sinta visto também, né? Que você que está chegando. E de verdade, é muito bom poder servir, muito bom. Aí são mais de 20 anos, né? Ajudando pessoas. Eu venho da área de psicologia, né? Sou psicóloga de formação, mas a área que mais me encantou no início da minha formação foi organizacional. Então, eu fui para o universo organizacional, trabalhei muitos anos em empresa. Uhum. Então, eu venho da carreira, né, empresarial e nós tínhamos uma empresa de família. Então, assim, essa veia empresarial. Hoje eu tenho uma empresa grande. Então, hoje eu também sou administradora da minha empresa, gestora da minha empresa junto com meu marido. Nós temos muita coisa para fazer. Ou seja, não é só trazer o conteúdo, mas é administrar tudo que está por trás, né? Com Tudo que certeza. acontece, né, na nossa vida, nos bastidores, da vida. Senão não flui, né? Não só como especialista, mas administradora também de empresa. Empresa familiar eu vejo como um diamante bruto, né? Tem tudo para dar muito certo. Se todo mundo colocar sinergia no propósito ali e deixar um pouco do ego de lado, né? Eu vim de uma empresa familiar também, é bem desafiador. Haja emoção, né? Haja estômago, haja cumplicidade. Eu acho que é onde os valores se colocam à prova também. Como que é trabalhar sem essa maturidade que você tem hoje? O que você falaria para um dono de empresa hoje familiar? O que ele precisa desenvolver para realmente colocar a empresa para voar mesmo com os familiares juntos ali? A primeira coisa que a gente tem que pensar para um bom empresário é ordem. Ordem não é no sentido de organização só, quando a gente fala, é ordem mesmo, ordem de postura. Ou seja, uma pessoa que tem uma empresa, muitas vezes familiar, ela tende a colocar a empresa como prioridade. E me lembro uma vez que eu atendi um casal que tinha eles eram donos de uma rede de óticas. E aí, quando eu fui fazer um trabalho com eles, eles estavam me falando que eles estavam com dificuldade de achar funcionário, aí estavam com problema com a gestora comercial. Então, tinha várias questõezinhas, e começou a cair o faturamento, então eles vieram me procurar. E aí eu me lembro que quando eu olhei para eles, nesse olhar profundo, né, que você acabou de falar, eu vi além. E eu olhei para os dois e falei assim: olha no olho dela, pro marido e pra esposa. O que que vocês são? Aí eles, um casal. Quanto tempo faz que vocês não estão sendo um casal? Que vocês são mais sócios da empresa do que um casal.
Na hora ela já começou a chorar e já percebeu. Por quê? Porque que a empresa estava refletindo a desordem, que é, primeiro é a família, primeiro é o pai e o filho, o marido e a esposa, vem antes do chefe e o subordinado, né, que às vezes o pai é o dono da empresa e o filho lá tá trabalhando numa operação. Então vem antes a mulher, né, a esposa e o marido dos sócios da empresa. Exato. Então essa ordem é primordial. Então, se eu primeiro você tem que estabelecer isso. E aí, é muito comum que a gente traga, problemas da empresa para dentro de casa. Daqui a pouco você está numa mesa de jantar, Tudo falando misturado. de empresa, tá tudo Ou misturado. só fala de empresa, chega. Exato. Vai para a cama dormir com o marido, fica falando de trabalho. Lá em casa a gente tem uma regra. Lá em casa vamos conversar? Vamos para uma reunião. Mas na cama não. Formal. Na cama é o lugar para namorar, caramba, né? Né? Se o marido e a mulher não têm esse posicionamento, né, o que que vai acontecer? Então, assim, a empresa, ela sempre é um fruto de algo que nasceu antes, no caso, a empresa familiar. E a empresa também, ela precisa dessa semente, Sim, ela precisa ser nutrida. E o que que vai nutrir? O que que vai fazer com que a gente fique alinhado ao propósito? Tá com o coração no mesmo lugar, exatamente. né? A visão também tem que estar Exato. alinhada. E olha, como a gente conversou aqui antes de começar o programa, né? As pessoas que me assistem, a maioria é de comércio, familiar também, lá na minha cidade, na cidade vizinha também. E elas têm essa dificuldade também em separar. Qual dica que você dá para começar a alinhar, a separar o que é empresa, o que é família? Porque é uma salada de frutas, viu? A Olha, eu vou te realidade. falar uma coisa. Na hora que você fez essa pergunta, poderia ter várias respostas, mas a Sim. primeira resposta que me veio foi: o primordial de tudo é a vida, não são as coisas da vida, é a própria vida. Uhum. E quando me veio essa frase, primordial é a vida, é assim, qual é o seu lugar na sua vida? Então, quando você falou de comércio, eu logo me lembrei de muitas situações, de clientes e também de família, que eu tenho pessoas perto que fazem, trabalham com comércio. O comércio, ele suga. E você, quando você vê, você está envolvida, tão envolvido com os clientes, é tanta coisa para fazer, que você fica na fazeção, sabe? Você É, fica exato. fazendo, fazendo, fazendo. Vira E aí fazedora. você fica com as coisas da vida, e não com a vida em si. Então, por exemplo, imagina mulheres que fazem muito. Muitas vezes essa expressão, eu faço muito, eu tenho 1000 coisas para fazer, está sendo superior ao valor da vida, que é o Hum. quanto eu sou vida. Eu sou viva, meu tempo é precioso. Tempo é sinônimo de vida. Então, eu tenho tempo para quê? Como eu uso meu tempo? Como eu uso a minha vida? Como é que é meu café da manhã? Qual é a qualidade de tempo que eu tenho quando eu acordo? Eu faço minha oração diária. Eu acordo pela manhã, eu tomo um café da manhã com qualidade, com os meus filhos, com meu marido, olhando no olho, dando um bom dia, meu amor. Ô, meus filhos, bom dia. Vamos tomar o café da manhã sem celular. Ou será que a primeira coisa que você faz é dar uma olhada no celular para ver o que que tem de pendência para o dia, um cliente que você tem que responder, não, peraí, filho, peraí, que tem que responder o cliente. Peraí, tudo é cliente, entende? Exato. E aí você acaba se abandonando e abandonando as prioridades. Primeiro, me abandono minha saúde, abandono meu corpo, no corpo que eu falei antes. No início eu era assim. Quando eu era lá atrás, a Sheila de carreira, né? A Sheila Carreira, ela era aquela que não tomava água, não comia direito, emendava o almoço, tinha muita coisa para fazer e me achava importante por isso. E Nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Eu sou uma pessoa muito importante, eu meu tenho muito. valor tá no que eu faço. Exatamente. E é isso que você precisa questionar. O seu valor não é o que você faz, o seu valor é o que você é. E será que você está dando prioridade para os seus valores pessoais, do que você é, para você se conhecer, para descobrir assim o que que Deus tem para mim, quem eu sou, qual é a minha habilidade principal, quais são os meus dons, meus talentos, o que que é legítimo, quem era eu com 15 aninhos, quais eram os meus sonhos, sabe? Tipo, e eu quando era criança, porque muitas mulheres brincavam de boneca quando era criança e esqueceram que tinha isso no seu coração, de que, queria ser uma mãe presente, queria ser uma esposa feliz, ao mesmo tempo ter uma empresa, ter tudo isso. Você pode ter todas as coisas, eu sempre digo isso, tem como ter equilíbrio, mas desde que você tenha um lugar para cada coisa. Uhum. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se você estiver em casa pensando no trabalho, É. você não está em casa. Se você estiver no trabalho pensando em algum problema do filho, você não está no trabalho. Então, você pode ter a gestão da sua vida desde que você esteja na própria vida. O que que eu vejo? Muita gente nem está vivendo a própria vida. Está simplesmente nas tarefas, tarefas, tarefas. Tá? No check. Check, É, check. check, check. Nem tá no check. Porque chega no final, nem terminou.
E aí dorme com aquela Não sensação, terminou, eu não não sou o cumpriu. suficiente, É, nunca vou ser o suficiente. não cumpriu as tarefas do dia. É E aí desesperador. fica naquela sensação de que você tá em dívida com você É mesmo, no dia isso. seguinte você tem que começar com o que tá devendo do dia anterior. E aí você fica o tempo todo se cobrando aqui, ó, chicote, peft, peft, peft. Aí quando você vê: "Não dou conta, meus filhos estão crescendo, não dou conta de ser Perdi a mãe, rédea. não dou conta, meu casamento tá acabando, pá, não dou conta, não tô mais fazendo amor com meu marido, pá". Quando eu ver, você não consegue se achar na vida. Então eu sempre digo que a verdadeira chave é voltar para dentro, é me conhecer. Se eu me conheço, eu consigo encontrar dentro de mim os recursos para poder administrar todas as coisas. Eu vou te contar um segredo. Na verdade, não é mais segredo, né? Porque agora eu já revelei para um monte de gente. Que é Que assim, ó. bom. Antigamente eu era uma mulher de carreira. E eu tinha uma sensação, uma falsa sensação de importância. Escuta isso, falsa sensação de importância. Você tem uma falsa sensação de importância. Porque você faz muito e acha que se você não fizer, ninguém vai fazer. É E uma se não for crença, você, né. ninguém vai fazer também. Presta atenção. Quando eu trabalhava, era muito carreira, eu ganhava bem, tal, pá-pá-pá, muito carreira. Quando eu comecei a me curar, gente, se eu achava que ganhava bem, hoje o que eu ganhava no mês inteiro não paga nem a escola dos meus filhos. E eu ganhava bem pra época, porque o meu salário era muito mais alto do que o mercado. Eu era psicóloga organizacional e na época eu tinha um cargo de liderança, eu tinha um salário muito maior do que cargos e salários, a gente faz aquela toda comparação de cargos, Sim, e aham. o meu salário era mais alto que o mercado do Brasil. Só que aquele salário não chega nem perto do que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu equilibrei isso. Eu fui para autoconhecimento, desenvolvi várias metodologias de cura para mim e para os meus clientes. Então, hoje em dia, eu posso de vez em quando dar umas atrapalhadinhas, como todo ser No humano. processo. Mas, cara, eu preciso do meu tempo com meu marido. Ontem, por exemplo, foi um dia de semana e eu ia fazer outras coisas. Eu falei, amor, você tem algum compromisso com alguém especificamente? Ele, não, por quê? Porque eu também não tenho com alguém. Vamos fazer uma coisa nós dois? Oh. Vamos ver um filme? 4 horas da tarde. Não, 3 horas da tarde. 5 horas eu buscar meu E filho. hoje você se permite a isso, porque eu imagino que a Exato! Sheila Carreira era um pavor. Nunca! A carreira não jamais! Meu Deus, se eu vi um homem sentado, eu achava que ele era improdutivo, inútil. Broxante, Quanto né. mais eu, né? Quanto mais eu. Então, assim, ó, jamais, eu não poderia jamais parar. Eu aprendi com a minha mãe isso. Tem que produzir, 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 produzir. Não pode Isso é parar, não pode parar, tem que validado trabalhar, pelo que trabalhar, trabalhar. faz, ser validado, "Ah, nota boa, parabéns", Exato. né. Parabéns pela nota boa. "Fez Hoje em isso, dia, eu tenho que parabéns". falar para o meu filho: "Filho, calma, não se preocupa, não se cobra tanto". Eu tenho um menino de 9 anos que ele tem mania de querer ver tudo perfeito, ele é virginiano, sabe aquela Ah, coisa de sabe todas as aham. características de personalidade dele, é tudo perfeito. Meu filho, pelo amor de Deus, você sabe, ele só tira 10, 10, 10, 10. Eu nem exijo nada disso pra ele, mas ele tem uma coisa natural. E eu falo: "Filho, para de se cobrar". Fui fazer uma reunião na escola para poder me ajudar a trabalhar para ele se cobrar menos. O que as mães fazem o contrário, ficam felizes da vida que é o filho obediente, o filho que tira nota boa. Eu não, eu tô preocupada que meu filho é obediente demais e tira só nota boa. Eu digo: "Filho, vai relaxar. Você é ótimo no que você faz, você não tem que se cobrar, divirta-se. É Você tem que isso, brincar". E a aí, gente esquece. por que que hoje eu digo isso? Porque eu aprendi isso a duras penas, eu não era assim. Aham. Então, eu também era criança que me cobrava, eu também fui uma adulta que me cobrei demais, que eu fazia de tudo, sempre autoexigente. Então, eu tive que aprender a me divertir no caminho. E quanto mais eu me divirto, mais fluxo tenho na vida. Mais eu consigo migrar entre ser uma boa amiga, entre ser uma boa esposa, entre ser uma boa mãe. Eu fiz um vídeo esses dias onde eu dizia sobre a qualidade de tempo. Aí eu, depois desse vídeo, que estava já postado no Instagram, eu peguei meu filho de 9 anos e falei assim, filho, eu quero que você assista esse vídeo e me diga se é coerente com o que eu vivo com você. Que gracinha, gente, que corajosa! E criança é verdadeira. Verdadeira. Eu falei, filho, Aham. é verdade, a mãe tem esse tempo de qualidade com você. Ela olhou pra mim e falou assim, tem, mãe. Você tem tempo, você trabalha e você fica comigo. Mas, às vezes, quando eu fico com você, eu tenho a sensação de que eu não fiquei. Incrível. Tá. E como que a gente pode resolver isso? Será que é porque você sempre quer mais ficar com a mãe? Ou será que você não tá prestando atenção quando você tá comigo? Porque eu tô sem celular, sem nada com você. O que que tá acontecendo? O que que a gente pode fazer? Então eu discuto com ele essas coisas, porque qual que é o meu maior princípio, Gabi? Coerência. Eu Aham. jamais quero produzir um conteúdo no Instagram que seja incoerente com o que eu vivo. Muito Para bom. mim, a coerência é um princípio de vida, entende?
porque é o que eu vi na minha prática de vida, inclusive eu falo dos meus defeitos, eu sou muito aberta nas minhas aulas, eu falo Mulher. de alguma coisa que eu errei, o que eu aprendi com o que eu errei, porque é muito importante você entender que é no processo de construção, desconstrução, construção, desconstrução na sua vida, que você vai achando aquela essência, encontrando a sua verdade. Então, às vezes, você dá com a cara na parede e tem que resolver alguma coisa. Claro. Só que é que tá, o processo de estar com o coração ensinável, sempre aprendendo, entender que eu posso ser que ter um equilíbrio na vida, entre a vida profissional, fazer dinheiro, uau, ao mesmo tempo ter um equilíbrio com estar com a minha família, me divertir, estar com meu marido, curtir o momento, Sim. estar com amigos, sabe? Mas acima de tudo, uma coisa que eu não posso abrir mão jamais é de me sentir na presença de Deus. Se eu estiver aqui contigo hoje e eu tiver em algum momento a sensação de que Deus não está com nisso, eu não vou querer ficar aqui. Entendi. Você Você entende? até avalia, né. Eu percebi isso, gente, eu vou abrir aqui, tá. A hora que ela chegou, eu percebi uma tipo: "Tá, quero entender o que que eu tô fazendo aqui, Eu avalio tudo, quero sentir", dá pra tudo. perceber. Gente, até o hotel que eu É chego, impressionante, você não faz nada sem sentido, nada, né. nada. Minha vida. Ótimo isso. E é isso, é tão importante, porque é só isso que traz resultado. Porque assim, ó, quem tá, por exemplo, tão fissurado em executar, não Aham. consegue ter sensibilidade em perceber. Presta atenção no que eu tô falando. Se você é uma pessoa que executa, executa, operacionaliza tudo, faz, 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 se você só faz, você não pensa, você não reflete, você não sente mais o que você faz. Você está anestesiado com os seus processos de trabalho. Quantas pessoas estão assim? Sim, você acorda de manhã, nem toma café direito, enfia alguma coisa, vai lá, trabalha, e tem a sensação de quê? De que a tua vida é medida pela produtividade, ou pelo dinheiro que você recebeu, Eu pela meritocracia das suas vendas. eu acho que essa pessoa, e às vezes a gente cai nisso, tá caminhando numa escassez até. Porque acredita que a vida, ela é medida por resultados, então eu tenho que produzir, produzir, senão eu vou ficar para trás. Tem que correr, 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 acompanhar o mundo, né, eu acredito que é um pouco de escassez, né. Nossa, uma coisa que eu penso muito, sabe? Agora trazendo um pouquinho para a visão espiritual, Tá. se você observar, o Espírito Santo, ele é suave, né? Delicado. E tudo aquilo que vem do coração de Deus é muito pessoal. Deus não é generalista. Deus te vê como único. Ele é pessoal com você. Tanto que ele vai te tratar de um jeito único, diferente do que vai me tratar. Ele te conhece, ok? Então, o que que Deus faz? Deus usa as pessoas para ir no 1 a 1, percebe? É no 1 a 1. Por isso que eu tenho que estar atenta aos processos para poder entender quando que eu chego, quando eu tenho resultado com alguém, é aquilo que Deus está chamando. Então, isso é profundidade. Se você enxerga a sua a vida pelo resultado, você está enxergando a vida de um jeito generalista. Você está entendendo? Você não está conseguindo ir no vertical, você está vendo tudo de um jeito horizontal. Você está analisando seus concorrentes, venda, papapá, quanto que foi no mês passado, quanto foi esse mês, ano que vem, qual é o faturamento. Você está enxergando tudo de um jeito generalista. Você não está enxergando que, às vezes, você perdeu uma venda para conhecer uma pessoa. Você nunca parou para pensar nisso? Que, às vezes, você investe em algo, já aconteceu comigo, de eu perceber que eu, entre aspas, perdi algo, estraguei o carro, sei lá, para Aham. poder estar naquela mecânica, para falar com aquele mecânico, É aquela conexão. com aquela conexão, porque aquilo mudou uma vida de alguém. Sim. Então, às vezes, aquilo que quando você vive com uma perspectiva profunda, tudo tem sentido. Tudo. Tudo sempre é vertical. Tu não quer mais saber de coisa horizontalizada. Ah, o geral que todo mundo faz. Você não quer modinha. Uhum. Você quer viver uma vida única. Isso é o tom do Espírito Santo. O tom do Espírito Santo sempre é temperado. Ou seja, cada um com a sua medida, tudo que precisa. A tua linguagem de amor Deus conhece, não é assim? Então, assim, se você não se conhece e você não tem um relacionamento profundo com você mesmo, você sempre toma decisões muito reativas. Sim. Isso no mundo dos negócios é muito comum, porque você toma decisões baseado na planilha e não baseado na intuição. Se eu te falar que a maior parte das coisas que eu cresci na vida hoje foi tudo com presença divina. O meu livro foi Deus. Eu A quero minha saber. morada aqui em Alphaville, os meus negócios em Alphaville, foi tudo ouvindo vertical, com a conexão com Deus. Sempre, né, o alto, né, a conexão com o alto e autoconexão comigo mesma e com Deus.
Ou seja, eu preciso me conhecer. E aí isso vai gerando conexões, fluxo, o dinheiro vem através disso, através. Por quê? Porque dinheiro sempre é provisão daquilo que você faz, que é propósito. Uhum. Então, enquanto você está lá, se você que talvez é uma mulher carreirista, você que tem seu negócio, ou você está trabalhando no comércio, ou você tem o seu próprio empreendedorismo, né, a tua empresa, se você está focado em fazer dinheiro, o dinheiro vai fugir de você. Em É o algum correr momento atrás vai do dar um dinheiro, né, problema. Sheila? Corre. Dinheiro nunca é meta. Nós temos que ter propósito. E o dinheiro ele traz a provisão. Então, por exemplo, se você tem um ambiente de comércio, Uhum. a que serve o comércio? Comércio é a profissão mais antiga do mundo. Sim. Está entre, né? Junto com a prostituição. Desculpa falar, mas são irmãs, tá? Sim, Presta sim. atenção. Olha É só. venda. Não, eu tô falando sério. Não é só isso. Eu quero que você se pergunte se você não está prostituindo o seu tempo. Uau. Uau. Você entende? Só porque é legalizado, tudo certinho, bonitinho, você às vezes, muitas vezes está vendendo o seu tempo ao invés de ficar com seu marido, com seus filhos, está prostituindo. E aí, vamos lá. Vendendo o que é mais O valioso, que é né, mais Sheila? valioso, que é o tempo vida. Uhum. Eu quero que você pense nisso. Se o teu ambiente de trabalho não está servindo a um propósito, você tem que se questionar. Qual é o teu propósito? Vamos imaginar. Se eu tenho uma empresa, aonde nessa empresa eu vendo roupa, qual é o propósito da minha empresa? A minha próxima empresa é só vender roupa? Sempre. Escreve o que eu vou te falar. Todo mundo que está aqui. Todo propósito tem a ver com pessoas. Então, é quanto que os teus clientes são satisfeitos em relação àquilo que você entrega. Mas o ambiente que você está, ele precisa promover isso. Conexões, por exemplo. Olho no olho, Exato. presença. Que as pessoas, vou te falar, daqui a 30 anos, qual vai ser a coisa mais valiosa do mundo? Um aperto de mão, um abraço. Isso aqui, ó. Isso aqui, A gente entende? pode mudar a vida de uma pessoa pro bem ou pro mal aqui. Verdade. Sabe que eu trabalhei como psicóloga da Malve, conhece a Malve? Malve Sim, Malhas, claro. foi a maior indústria têxtil do Brasil, uma das maiores, né, acho que chegou a ser a maior da América Latina. Na minha época ela era muito grande, não sei como é que tá hoje, faz tempo, né? Mas eu me lembro que uma vez eu comecei a perceber que quando bem no início da minha carreira, eu conversava com uma costureira. E eu perguntava pra costureira assim, quanto tempo tu está na empresa? Ah, 10 anos. E a empresa estava desanimada, ela estava desanimada na empresa, por exemplo. Sim. Quantas peças tu faz por dia? Ela, por dia? Sei lá, eu nem lembro mais dos números, mas vamos imaginar que ela faz 200 peças por dia. Então, quantas peças por semana? 1.000 peças. 1.000 peças por semana, vezes 54, 55 semanas, vezes 10 anos. Uau. Dá quanto isso? Então, não sei quem tem calculadora para calcular isso aí, mas são milhares de peças. De roupas. Então, a gente gosta de falar peça. Então, assim, ó, você faz quantas roupas? Porque não importa se você só fez a bainha, se você só fez a gola. Você fez a. Tua energia tá lá. Tá fazendo A parte tua daquele mão tá produto. lá. Você fez uma roupa. E aí, às vezes, elas dizem assim, ah, eu vi minha roupa na novela. Ah, Porque aparecia muito, né? aham, Mal nas novelas e tal. comercial. E é interessante. Quantas roupas você fez? Então, imaginar que ao longo desses 10 anos, talvez, lá, milhares de roupas. Quantas pessoas você vestiu? Olha como muda tudo. Quantas pessoas estão andando com as tuas roupas? Aí ela, nunca pensei nisso. Então agora fecha os olhos e visualiza essas pessoas andando com as roupas que você costurou. Você tá trazendo propósito. Exato. Sentido. Isso. Ou seja, são pessoas. Essas pessoas estão vestidas. Aí eu gosto de trazer mais. Talvez você lembra de alguma roupa que você gostou muito? Ah, eu lembro de um vestidinho e tal. Agora imagina uma mulher vestida com aquele vestidinho e naquele vestido ela é pedida em casamento. Naquele vestido aquela mulher tem um encontro com o amor da vida dela. Ou naquele vestido, uma mulher descobre que está grávida. Então perceba que você conta histórias. Você faz parte da vida dessas pessoas. Que incrível. Quando você entende que a vida é muito maior do que simplesmente fazer, você nunca mais vai querer só fazer. Tudo que você faz, você quer sentido. Porque isso é viver o tempo todo com Deus. É Exatamente. você saber que é físico, porque é matéria, você está aqui conversando, você está aqui vendendo, qualquer coisa assim. É sistêmico, porque
você não estaria aqui se não fosse a tua mãe, teu pai, teus avós, bisavós, toda a tua história familiar, tuas tias, né? As pessoas que trabalham com comércio, as pessoas que têm a mãozinha lá, As lutas que eles as lutas que lutaram, as lutaram, portas que isso. abriram pra gente. É psíquico, porque é psicológico, ou seja, são as tuas decisões, é o que você viveu na infância, são as suas histórias que você tem para contar na adolescência, é o que te trouxe até aqui, e é o espiritual. Então, eu sempre trabalho com esses 4 pilares. Eu tenho que ver tudo como um todo. Tudo que eu vejo como físico, psíquico, sistêmico, espiritual. É o DES, é o meu método, né, que é Desenvolvimento Emocional e Soluções Sistêmicas. Inclusive, eu tenho uma formação de 6 meses, onde você faz todo uma né, um autodesenvolvimento, um trabalho de cura mesmo, Aham. para você virar sua vida em 6 meses, o que você transformaria em 15 anos. E o mais importante, guiado por uma profissional que é você, com tanta experiência, com vivência, Exato. com propósito, porque não é qualquer um que chega no mercado, aprende um conteúdo, ah, agora eu vou aplicar, não. Com toda essa sua profundidade, né? Que eu acho que é o que faz mais sentido. E assim, ó, eu acredito muito nisso de quando a pessoa deseja mudança, você que está aqui ouvindo a gente, será que sua vida tá boa? Eu vou te fazer essa pergunta. Se você olhar assim, será que tá boa mesmo? No geralzão. No geralzão. Como é que é o teu relacionamento com você, com o seu espelho? Qual é o teu relacionamento com o seu corpo, com o seu marido? Se tem marido ou não tem marido, né? Ou de repente se separou e tá meio assim com os homens. Será que você não gostaria de ter um relacionamento equilibrado, feliz? Como é o teu relacionamento com seus filhos? Como é o teu relacionamento com a família de origem? Como é o relacionamento com a família do pai dos seus filhos? Como é o seu relacionamento com o dinheiro? Às vezes você ganha dinheiro e perde fácil. Quer se Ou livrar? é muito suado, muito difícil. Como é o seu relacionamento com o final do dia? Acabou o dia, você está cansado, exausto? Será que você está feliz, cheio de energia, agradecendo a Deus por tudo que você viveu? Que frequência que você tá? É. O que que você está fazendo? No que você sustenta, né, a tua decisão? Então você tem que fazer essa reflexão. Porque às vezes a pessoa acha assim, né, ninguém pode ter tudo, né? Sabe essa expressão para justificar seus fracassos? Você diz, ah, ninguém pode ter tudo, né? Eu vou te contrariar, você pode ter tudo. Porque, primeiro, Deus é ilimitado. Primeira coisa, sustenta na espiritualidade. Se você pode, se Deus é ilimitado e você é um filho de filha de Deus, ele está te ensinando a romper os limites. No sentido de você ter equilíbrio em todas as coisas. Você não tem que ser perfeito, porque você não é perfeito. O único perfeito já, né, foi na cruz. Aham. Mas você tem o direito de se permitir viver no extraordinário, viver o melhor em cada coisa. Você tem aquela sensação de plenitude. Então, às vezes a gente, a gente tem crenças que a gente tem que quebrar, sabe? Por exemplo, você escutou já quando era criança, que dinheiro não dá em arte? Várias vezes, várias Que, vezes. como é que é? Tempo é dinheiro, dinheiro não dá Não em sou arte. banco, Não sou tô no banco. vermelho. É. E hoje eu brinco com os meus filhos assim, quando meu marido já falou assim, dinheiro não dá em árvore. Eu digo assim, dá sim, Dá. dá em árvore. Dinheiro dá em árvore. Dinheiro dá em árvore. Ou seja, o dinheiro não cai do céu. Cai do céu, porque já caiu na minha conta o dinheiro do céu. Cai do céu. Então, assim, ó, para de ficar colocando coisa na tua cabeça para poder justificar os Fracasso. problemas, os fracassos. Então, assim, ó, pega o fracasso, seja amiga do fracasso, diz assim, fracasso, o que você quer me ensinar? Tem que ter coragem para fazer isso. O que você quer me ensinar? Bota o fracasso numa cadeira e Ah, conversa com ele. vai doer, hein? Conversa com o fracasso. Coloca como uma pessoa. O que que eu tenho que aprender com você? Por que que deu errado? Por que que meu casamento deu errado? Onde eu errei? Não é só sobre o outro. O que que eu fiz? Ah, por que que o meu comércio, estava quase a falência da pandemia? Onde eu errei? Por que que eu não me adaptei? O que que eu estou fazendo que eu estou me deixando de lado? O que que eu ouvi de justificativa nos últimos anos de, por exemplo, até psicólogos amigos meus que, não deu na pandemia, não tem como atender online, né? Que engraçado. Quantas vidas eu transformo atendendo online? Uau. Quantas coisas aconteceram? E eu não acreditava que podia atender online. Eu também acreditava que não dava. Quando chegou a pandemia, deu um tapa na cara da Sheila. Tu vai ter que fazer alguma coisa. Ou vai online ou não vai. E assim eu tive que me perguntar como. E não justificar que não dá. Ao invés de você justificar, ontem eu dei uma aula sobre isso. Em vez de você justificar as coisas, pergunte como dá para fazer. Para de justificar, não dá por causa disso. Não dá porque. Corta o porquê da tua vida. Porque o porquê traz justificativa. Sim. Como dá? Como Como eu posso fazer? melhorar? Como eu posso melhorar meu casamento? Como eu posso melhorar minha relação com os meus clientes? Como eu posso mudar o ambiente da minha loja? Mudar meu ambiente do trabalho?
Como eu posso aumentar a frequência do meu ambiente? Será que se eu pintar uma parede já não muda alguma coisa? Será que se eu mudar alguma coisa de lugar, fazer um feng shui para poder descobrir a energia do ambiente? Será que se eu orar aqui não melhora? Deixa eu te contar. Meu filho foi para uma viagem escolar. E aí, pela primeira vez, adivinha o que a mãe chegou? Fez? Foi a primeira a chegar. Primeira a chegar, cheguei, aquele ônibus parado, né? Um ônibus enorme. Olhei, é agora. Saí do carro, entrei no ônibus, falei pro motorista: posso orar nesse lugar? De abençoar. E a gente na correria, a gente não faz isso. Aí ele assim, por favor, desligou a música, saiu do ônibus, me deixou à vontade. Eu orei em todos os bancos, um por um. E declarei em cada um deles. Assim, ó, nossa, no final eu chorei porque eu senti a presença de Deus. Assim, Deus do céu, como o senhor está aqui? Cheguei, saí do ônibus, o motorista, todo feliz, que viu que eu saí, né, que eu feliz orando. Eu dei um abraço nele, já abençoei ele. Postura de coragem, Uau. entendeu? Então, assim, ó, onde eu tô? Como é que eu tô me posicionando no seu trabalho? Será que você se posiciona próspera? Será que você declara coisas boas para aquele dia? Hoje meu dia vai ser abençoado. Hoje eu consagro o meu dia. Hoje eu vou aprender coisas novas. Eu vou trocar, ensinar coisas novas para os meus clientes. Hoje nós vamos resolver problemas diferentes. Hoje nós vamos comprar problemas novos para poder crescer. Porque quem não gosta de problema não cresce, É verdade. Uhum. né? Então, assim, ó, eu tenho como é que eu faço para mudar o fluxo de tudo isso? Como eu posso transformar a minha vida mais leve? Que é a história dos parar de ser de aço, uma mulher de aço. Ai, eu quero saber desse livro. É fantástico. Então, assim, foi um download de Deus, né? Que a minha vida todinha, e com mais de 20 mil pessoas Sempre atendidas. foi assim esse O quê? download? Teve um momento que você teve um encontro, que você plugou na tomada de novo da espiritualidade? Ou você sempre foi espiritualizada? Olha, Sempre teve esse equilíbrio? Porque você trouxe a Sheila Carreira, né? Na Sheila Carreira eu tinha tive sempre. fases, tá? Tive fases. Eu posso dizer assim que a minha relação com Deus é desde pequena. Mas eu tive fases que eu me distanciei, tive fases que eu me aproximei, fases que eu... Na própria Malve, quando eu trabalhava na Malve, tanto que eu fui uma das pioneiras no Brasil a implantar o projeto de espiritualidade organizacional. Sim, e muitas empresas não querem misturar os temas. Nossa, então não tem noção do que acontece. A qualidade aumentou, tudo aumentou na empresa, engajamento, comprometimento, porque as pessoas puderam ser livres com a sua própria espiritualidade. Então, a gente tem que parar de separar as coisas, a gente tem que entender que a pessoa é única, ela tem que estar inteira ali. Esse negócio de dizer, não pode trazer problema de casa para a empresa. Como Pelo contrário, você tem que abraçar a pessoa que está ali com problema e dizer, ó, tudo bem, mas aqui você vai, aproveite esse momento para ganhar força, para poder conseguir chegar na tua casa e resolver teu problema. Exato. Então, a gente tem que acolher ao invés de excluir. Uhum. E aí a espiritualidade faz parte de nós. Não existe pessoa que não é espiritualidade. Todo mundo tem espírito. Entendeu? A gente tem que parar de achar que isso é um tabu. Não é, nós precisamos trabalhar isso. E E dentro não é uma religião, né? não é religião, tem nada a ver com religião. Tem a ver com você assumir mesmo que você é um ser espiritual. E aí, quando você entende isso, você consegue e deseja que tudo esteja interligado. Então, eu respondendo a tua pergunta, eu tive um momento, sabe, ida e vinda. E quando eu trabalhava na Malve, e que eu implantei esse projeto, inclusive, eu estava muito forte, assim, essa questão de trazer Deus para dentro de mim e perguntar para ele o que, que eu queria, o que, que ele queria que eu estudasse. A Malve, por exemplo, é uma empresa que ela patrocinava muitos estudos. Então, os estudos naquela época, muitos anos atrás, coisas que hoje o pessoal acha lindo, lá em 2008, 2009, 2007, 2005, eu estava fazendo cursos de coaching Que nem internacional, se falava. nem se falava. E a empresa, ela patrocinou muitos cursos para mim, na Uhum. época. Só que eu sempre orava antes. Eu dizia, Deus, o que que você quer que eu faça? O que que você quer que eu faça? Que curso que você quer? Porque eu pensava assim, não é só sobre a empresa pagar e dar resultado para ela. Aham. É sobre tudo. É sobre você, a sua Exato. consciência. E aí com tudo isso, eu sempre busquei atrelar uma coisa a outra. E aí, o que que eu percebo? Que uma época, eu me separava muito, sabe. Eu era a Sheila psicóloga, separada, sabe, da Sheila profissional. Um dia quando eu trabalhava muito com as constelações familiares, teve uma época que eu trabalhei com psicologia clínica e trabalhava com constelação familiar, em grupo. Sim, Então eu separava muito a psicologia da constelação familiar, da Sheila cristã. Ninguém sabia que eu era cristã. Ninguém sabia que eu era tão devota como eu sou. entendi. E aí, principalmente no Instagram. E aí, quando foi na pandemia, foi quando Deus puxou minha orelha e falou assim: "Eu quero que você me assuma". Eu fiquei Uau! dias em oração, dias em comunhão e recebendo muito downloads, muito. Eu acordava de madrugada e Deus me falava muitas coisas.
E aí, quando eu abri a primeira live na pandemia, que na época nem ficava salva, ficava nos stories, não sei se tu Sim. lembra, dia 5 de abril de 2020, né? Foi a pandemia. Eu abri aquela live e falei, Deus, eu não acredito no online, o senhor vai ter que fazer eu acreditar, me dê feedback, se vai funcionar ou não. Aham. E eu abri uma live com recados que ele foi me dando, e ali eu assumi o quanto eu era apaixonada por Jesus, o quanto Deus estava na minha vida sempre, quanto tudo que eu fazia eu dava glória para Ele, tudo era para Ele. E quando eu me assumi, tudo mudou. Ali foi assim, o start de coisas novas. É como se assim, eu tirei do armário, sabe? Eu literalmente me assumi da minha espiritualidade forte, que eu já tinha, mas quando eu me assumi, é como se Deus falasse assim: agora sim, agora eu vou te dar mais. Bum! Aí me dava mais. E cada vez ele me dá mais. Me dá mais, me dá mais. Tem gente que tá comigo há uns 5, 6 anos. E essas pessoas que me acompanham há 5, 6 anos, elas percebem as mudanças. Sim. Tem gente que fica fazendo meu curso de novo e de novo e de novo, porque toda vez tá diferente. Porque muda, 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 porque eu mudei. Sim. Teve esse desde a última turma agora que começou. Primeiro módulo, teve gente que tava na turma anterior que falou assim: cheiro do céu, tu tá trazendo coisa no primeiro módulo que você só trazia no sexto. Que de tão forte e avançado que tá. A gente percebe que você é cheia. Você é cheia e transborda muito. E é muito assertiva. Eu acredito que é por conta dessa conexão que você faz também, né? Perguntar a todo lugar que você vai o que o senhor quer de mim. E você vem, pá, certinho, crivadinha. E tá sempre aqui Amém, assim. né? Que seja assim sempre, É, né? É isso que eu quero. amém. É, exatamente. E assim, como que você conseguiu quebrar esse paradigma de trazer a espiritualidade para os negócios? Foi quando, eh, nos meus negócios ou na empresa? É para as empresas. Tá. Lá atrás, quando eu não sei te dizer exatamente como foi, Uhum. quando que foi esse download, não sei te dizer. O que eu sei posso te contar uma história Claro. sobre isso, que é assim, como eu já era muito espiritualizada e eu tinha uma equipe de psicólogos, assistente social e tal, e sabiam como eu era. Tanto que já acontecia da gente, quando vê, estava todo mundo em oração, a gente orava junto. Quando a gente percebia que tinha um setor lá com algum problema, a gente orava pelo setor. Era muito interessante. Teve até uns casos, assim, que a gente foi lá no setor, fez um reteté, tipo, não sei nem falar, Fez a faxina ali fez uma faxina do noite. espiritual. Imagina. Entendeu? A gente fazia essas coisas, porque assim, a gente sabia que tinha querendo ou não, principalmente quanto mais próspera a empresa, mais às vezes vem coisas para poder querer Sim, derrubar, até um né? teste, né? É, e assim, Uhum. enfim, tá? Não vou entrar nesse mérito agora. Tá. O que acontece? Eu já tinha muito forte dentro de mim essa questão da espiritualidade. E o dono da Malve na época era o Salvador Veig, que é um homem de Deus. Hum, E aí tinha uma transição do seu Guilherme do seu Vander pro seu Guilherme, que era o filho. E eu sim. acompanhei essa transição. Fiquei 10 anos na empresa, mais ou menos, 9 e pouco. Processo de sucessão. É, sucessão. Então, eu fiquei quase, vamos dizer assim, arredondando, 5 anos um, 5 anos com o outro. Sim. E eu me lembro que eu tive uma conexão muito forte com Deus e Deus me pediu para levar um projeto de espiritualidade para a empresa. E eu tinha um filme que eu tinha assistido, que esse filme mexeu muito comigo e eu queria trazer e Deus me deu todinho o projeto, A estratégia a estratégia, toda. que tinha a ver com fazer um super evento, tanto que foi a empresa que investia alguns milhares, que foi uma sessão de cinema, a gente fez uma coisa extraordinária que envolveu a empresa inteira. Foi um boom, romper, sabe? Aham. E eu me lembro que naquela época que estava em transição e tal, eu mandei em confidencial um DVD e um comunicado para o seu Vander, dizendo que eu queria conversar com ele sobre esse assunto. E eu coloquei confidencial. E eu botei nos caninhos do seu Vanderweg. E de repente eu recebo uma uma cartinha do Guilherme, que era filho, Uau. dizendo: "Quero falar com você sobre". Aquilo me deu um frio na barriga. Porque assim, meu Deus, como que eu vou falar para o Guilherme sobre o projeto de espiritualidade? Porque eu pensei, pelo pai, o pai fala para o filho, a minha Uhum. estratégia era essa. Aham. Olha Deus agindo. E Deus agiu, Deus do céu, como é que eu vou fazer para falar isso com o Guilherme? Deus já estava agindo no coração do Guilherme. Já. Aí o que aconteceu? Eu peguei e conversei com Deus e eu criei toda uma. Eu transformei isso numa linguagem psicológica, Sim. de visual, para que eu mostrasse para o Guilherme de um jeito simples, objetivo, porque ele era muito objetivo, Aham. por que eu queria trazer espiritualidade para a empresa. Nesse processo de transição era muito importante. E ele precisava dar uma bala. Ele simplesmente diz: eu quero. Para ele foi assim: ó, você assistiu o filme? Assisti.
Que Você filme? quer? É Desafiando Gigantes. Ah, assisti É. também, ótimo. Aí eu quero. Então vamos fazer projeto? Vamos, bora fazer. E aí, tu não tem noção da revolução que foi aquilo. Uau. Na época foi a coisa mais linda do mundo, porque a gente começou o ano, não lembro que ano que foi aquilo, 2013, eu acho. 2013. A gente começou o ano em janeiro, sempre tem uma grande reunião com todos os diretores da empresa. E nessa grande reunião, que todo mundo vai preparado, ele pede, vem, tragam números para 2013, digamos, né? Aham, metas, né? Metas e tal. E todo mundo arrumado, né, com o seu celular, com um monte de coisa, né? Quando chega lá para a reunião, tira calçado, me dá celular. Era um quebra de padrão. Vamos desconectar para conectar, né? Foi surreal o que aconteceu. Nós ficamos Uhum. meses trabalhando espiritualidade na empresa, trazendo uma liberdade de falar de Deus. Sabe o que aconteceu? Foi tão forte o que aconteceu na época que eu me lembro que tinha um sistema de pausas, que os costureiras e tal, eles faziam pausas para relaxar, né? Era 7 minutos ou 8, não me lembro. Essas pausas eles começaram a usar para fazer grupo de oração. Uau! Aí quando via, tinha aquele Parque Fabril, era grupos de 30, 20, sabe? As pessoas olhando, eram milhares de pessoas, né? Mas, tipo, vários grupinhos, eles orando. Então, imagina isso para a empresa, né? Quanta coisa que essa empresa foi protegida de alguma forma, blindada por conta disso. É uma família muito maravilhosa, a família Veig, é uma família nobre, sabe? Quando eu digo assim, nobre de coração puro, coração bom. Eu admiro demais eles, tenho muito respeito por eles. Que privilégio trabalhar numa empresa assim. Foi muito, muito forte mesmo, assim. Eu sou apaixonada por todos eles, assim, sou muito grata a tudo que eu vivi lá. Então, assim, ali eu me posicionei e eu fui muito respeitada, vista, e eu acredito que isso me trouxe, de alguma forma, uma legalidade, sabe? Que é assim, vai mais por aí, sabe? A sensação de vai por aí, é isso que eu quero de ti. Como se Deus estivesse falando assim, vai por esse caminho. E isso que tem acontecido, que é unificar as coisas. E Sim. com isso, Gabi, o que vem acontecendo é que eu não abandono as coisas práticas, que são as técnicas, a psicologia, né, a visão sistêmica. Eu não abandono por quê? Porque Deus deixou muito claro para mim que essas curas são necessárias para poder varrer o coração das impurezas, problemas com mágoa, Concordo. abuso sexual, traumas infantis, tudo isso traz muitas defesas, no coração em relação aos projetos que Deus quer. Porque se você não confia nos homens, você não confia em Deus. Uhum. A pessoa acha assim, ah, que não, eu só confio em Deus, eu não confio nos homens. Não é verdade. Porque Deus, ele utiliza dos homens para poder Exatamente. fazer a obra dele. Os E- homens é o olho de Deus aqui na terra, as exatamente, mãos de Deus aqui na terra. exatamente. Não adianta você pensar, Deus não faz nada sozinho. Senão ele Exatamente. quebraria o princípio dele. Tá? Ou seja, ele usa, realmente, nós somos usados uns pelos outros. Então, o que acontece? Quando você vai curando o coração, que são essas feridas, dor com mãe, dor com pai, traumas, abusos, questões sistêmicas que você falou antes, né? Sobre a questão da ligação com a avó, porque nosso óvulo tá lá na barriga da avó. Por quê? É Porque a tão tua lindo isso, mãe é Sheila. lindo demais. A mãe tem todos os óvulos formados já quando ela é bebê na barriga da sua avó. Então, toda dor que a tua avó sentiu, você sente. Então, Uhum. pensa comigo, você tem que ir curando essas coisas para poder abrir o seu coração e conseguir enxergar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se a tua vida está confusa com muitas informações, como você vai estar aberta para a verdade? A gente não consegue nem aceitar. Exato. Então, assim, ó, eu tenho um problema com o homem. Eu não confio nos homens. Ok, mas o homem é filho de Deus. Eu não confio, né, nas mulheres. Problema com mãe, problema com pai. Às vezes você não confia nos homens porque a tua avó foi magoada pelo marido dela. Entende? Eu não confio porque alguém foi assassinado no meu sistema familiar. Teve violência doméstica. E aí, tudo isso, todas essas informações, elas estão em nós. Sim. Então, Deus deixou muito claro para mim que eu fui muito preparada para esse tempo, que é para trabalhar cura. E aí, a minha cura é vertical. Uhum. E Deus não quer que eu abra mão disso. Só que o que que aconteceu? Por eu me posicionar com Deus e eu acessar muitos mistérios dele, cada vez mais os meus trabalhos eles têm uma aceleração. Porque quando eu trabalho a cura, imediatamente eu abro o caminho para ele trabalhar. Então, a pessoa, elas chegam nos meus trabalhos, principalmente trabalhos de imersão presencial. Uhum. Os principais são esses. Eu quero saber quando vai ser a próxima.
Nós vamos Já. ter Homem V12 no carnaval, vamos ter Mulher de Seda em No março, carnaval? para ter para Adorei. homens. Essa eu quero. A gente vai ter mulher de seda, enfim, a gente vai fazer vários trabalhos. Tem o DES, né, que sempre tem turmas novas, então é de 6 em 6 meses. E tá tudo no seu Instagram, Sheila? Mas não, não tá. Não tem nem como, senão vai dar uma bagunça, É né? assim pra Mas pessoa. tem a equipe. Eu tenho um Instagram que é Equipe Sheila Ortiz. Ah, Tem o legal. meu Instagram, que é Sheila Ortiz, você pode chamar direct, eu te mando as coisas da equipe. E tem um que é Equipe Sheila Ortiz. E nesse equipe você pode tirar todas as dúvidas. Eu quero alguma coisa com a Sheila. Tá, a pessoa. A minha equipe ela é treinada para te ouvir. Então, não adianta você, não é que nem comprar uma camiseta, né? Não Entendi. adianta você comprar uma camiseta, na camiseta é o padrão, mas você não é padrão, você é única. Então, a minha equipe vai te ouvir, vai entender qual é o teu momento de vida. Aí ela vai te dizer, olha, a melhor coisa é você começar com a Sheila por aqui. Entendi. Então, ele sabe os caminhos, entendeu? Ótimo. E aí, o que que acontece? O que que vem acontecendo? Então, eu estava falando sobre a legalidade e a Aham. autoridade que Deus tem me dado. Nos meus trabalhos, quando o meu posicionamento ele é tão forte, como você percebeu. Você nem me Aham. conhece, você já É. percebeu. O que acontece? Meu posicionamento é tão forte, quando a pessoa chega na minha presença, ela confia. Sim. E quando é que nem você chegar para um médico, você confiou mesmo naquele médico. Exato. E aí o médico consegue fazer o que tem que ser E já é feito. metade do caminho andado, a Exato, confiança. exato. Aí você vai lá, você vai fazer uma operação. Uhum. E o meu trabalho é mais ou menos isso. Se você confia em mim, então você vai ter que trabalhar. E a pessoa se entrega para o processo. E quando ela se entrega para o processo, é muito rápido. Tu não tem noção do que acontece num final de semana. Uau. Num final de semana, a pessoa chega para mim e diz assim: "Sheila do céu, é milagre". E eu costumo brincar, né? A primeira pergunta que eu faço em umas imersões é: você acredita em milagre? E aí, teve um Homem V12 que a gente fez, que tinha um senhor de 65 anos, ele disse que não, que ele não acreditava em milagre. Eu olhei para ele: tudo bem, Cara. vamos ver se até o final você acredita. E aí, a gente fez a imersão, quando chegou no final, teve um caso que teve um milagre presencial, teve um milagre que aconteceu ali. Não vou contar os detalhes, mas quando aconteceu o milagre, meu pai, que estava no evento, olhou para ele e falou: meu pai tem 71 anos, Uau, seu pai no seu evento? estava no meu Ah, que evento. incrível. Ele assim: agora você acredita em milagre? E o cara chorava, dizia, porque é real, entendeu? Cada coisa que acontece que só quem tá comigo para ver que é loucura. Entende? Então, e eu não estou falando de coisa assim de. Nós não somos uma igreja, eu estou falando de cura física. Estou falando da pessoa, muitas vezes, nos meus trabalhos, como tem muita técnica, a gente usa técnicas, às vezes eu tenho que liberar uma questão no útero, eu tenho que liberar coisas no seio, coisa que é aqui no estômago. Tem gente que vomita, tem coisas aqui na garganta que precisam ser liberadas. Então, porque quantos traumas, quantas dores que estão aqui, sabe? Vou te dar um exemplo. Eu tive um caso de uma cliente que ela foi abusada sexualmente por uma pessoa muito próxima da família nos seios. E quando ela veio me procurar porque estava com nódulos, porque estava com dores, tinha muitas dores. E no processo de intervenção, nesse caso aí foi até online. Eu fiz um processo com ela de intervenção com muita técnica. E ao mesmo tempo que ela começa a abrir a técnica, ela confia, vem a espiritualidade junto. Então, assim, ó, técnica psicológica. E ela simplesmente mudou a vida dela, nunca mais teve dor, nunca mais teve problema, sabe? Nunca mais. Numa sessão. Uau. Porque a autoridade, ela não passa só, por quanto tempo, quantas vezes você fez aquilo, Sim. mas pelo nível de comprometimento que você tem com o que você faz, porque para mim cada pessoa é única, não importa se tem 100 na minha frente. Eu nunca Sempre vou é o olhar primeiro, né? É exato, eu sempre nunca o vou começo. olhar o todo, assim, "Ah, é sempre igual", nunca. Não. Cada pessoa é única, cada caso é único. Se você as pessoas que me acompanham no Instagram, às vezes numa live, às vezes ela faz uma pergunta, eu sinto a pessoa, para poder entender que resposta ela precisa. Então não é sobre a pergunta, mas sobre a pessoa que perguntou. Às vezes a mesma pergunta a outra pessoa faz, vai ser outra resposta. Porque para mim cada pessoa é única. Eu sei que parece meio doido isso, Você mas entra no campo energético. demais, demais, demais. Tanto é que eu comento com as pessoas do Instagram que eu digo assim, gente, tem muito barulho aqui. As pessoas acham que eu sou louca. Como que eu tô ouvindo os barulhos das pessoas no Instagram? Essa mulher é louca, mas eu sinto. Se a pessoa tá lavando um Deus. prato, se a pessoa tá distraída conversando com alguém, tem gente, eu sinto. Eu vi assim, gente, tem gente no shopping, eu preciso que vocês liguem a câmera. Sai do meu Instagram. Tem gente, já aconteceu isso, eu falar, você que tá no shopping. Sai do Instagram, eu preciso que você saia. A energia eu tô sentindo todinha daqui. Que Você tá no restaurante. Desliga. Fica com suas pessoas. Né? Gente, que incrível isso. Isso é uma sensibilidade que você foi desenvolvendo a longo prazo ou você sempre foi sensível Eu assim? acho que antes eu não sabia usar. Mas a verdade é que todos nós temos nossos dons. Aham. E o que que acontece? Eu me coloquei tudo que eu sou a serviço. Então Deus vai modulando a gente. Ele vai usando a gente para poder ativar. E outra coisa, treino.
São mais de 20 anos observando as pessoas. São mais de 20 anos ouvindo as pessoas. São mais de 20 anos curando. Peraí, só um minutinho. Acabou a Desligou. bateria? Acabou a bateria. Acabou. Ai, que pena. Faz mal, é só Não desliga. podcast. Tá ótimo, é verdade. Tá aqui já nos dois. É. Então, Nossa, mas são mais de 20 anos. Gente. é. Então, assim, ó, quanto que eu estou sensível a olhar. Afinada, Exato, sintonizada. exato. Eu Sabe, sinto você muito sintonizada, né, com o agora. mas é porque eu desejo isso. E eu me proponho isso, você entende? Aham, E todo mundo pode fazer isso. Você que está sim. ouvindo a gente. Você pode todos os dias consagrar teu dia. Acordar pela manhã e dizer, Deus, meu dia é para ti. Usa meu dia, cura meu dia, me leva a pessoas que vão edificar minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu até hoje peço direto, cura meu coração. Afasta de mim tudo que me afasta de ti. E Nossa. Ó, cuidado, vai ter gente que vai pedir isso, vai afastar é tudo mesmo. eu tive um caso de uma consultoria que fosse para uma empresa, que eu cheguei na empresa e falei, vocês estão preparados para uma revolução? Porque simplesmente tinha que mudar tudo. E eles demoraram para tomar umas decisões, tiveram que sofrer, inclusive prejuízos financeiros para poder ouvir o que eu falei. Hum, Então, às vezes, quando você vai para um propósito, você vai redirecionar, você vai precisar abrir mão de algumas pessoas E na velhas contramão, às vezes. e na contramão. Você vai, muitas vezes, aquele cliente que você adorava precisa sair porque ele muitas vezes tem uma função negativada no negócio. Você acha que é positivo, mas está só trazendo dinheiro. Só que sabe aquele, às vezes tem aquele cliente que te traz só dor de cabeça e Eu vi dinheiro. isso hoje, viu? Eu escutei isso hoje lá no salão de manicure. Às vezes vai mais a pena tu perder o cliente que está te trazendo baixa energia e tal. O dinheiro, aquele dinheiro está sendo, vamos dizer assim, maldito. Uhum. Entendeu? Aí você despede esse cliente e abre portas para Um monte de outros. outros. Não tem aquela expressão que diz assim, quando fecha uma porta, abre outra, Aham. né? É Deus sempre abre uma assim. janela, abre. Isso, assim vai. E você precisa confiar nisso. Às vezes você tem que mudar o seu negócio de lugar. Às vezes tem gente que tem teimosias, né? Por exemplo, tem gente que não acredita até hoje no e-commerce. Que fica em rua, se mata para pagar aluguel e não acredita no e-commerce, não entende a própria força. É. Às vezes você abre um Instagram do seu negócio e você bota luz, energia naquilo. Hoje em dia, na China, o maior negócio é você fazer lives e vender online, Ao vivo ali. ao vivo. Você viu? Estão colocando agora, tem 400 e poucas contas da mesma conta. Olha isso. Imagina 400 e poucos celulares ligados, você fazendo ao vivo e vendendo naquele momento online. É uma As pessoas ramificação clicando. absurda. É incrível. Imagina que a tua loja lá tem um nome X. Aí você faz lá X1, X2, X3, X4, X5, bota Aham. 50 nomes aquele teu, sei lá, do teu negócio. E você abre 50 contas diferentes E pode ser no mundo inteiro. no mundo inteiro. Você tem uma conta. E aí você. E-commerce, né? Aham. E é tão interessante para você que tinha resistência a essa Meu tecnologia. Deus, hoje eu não consigo imaginar a vida sem internet. Porque senão a gente não estaria aqui. Quantas pessoas. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu mudei minha mentalidade demais por conta do feedback. Porque quando aquela live que eu falei que eu fiz que tinha. Falei, Deus me mostra, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Eu comecei a receber uma carretada de mensagem, áudio, mensagem e Instagram, mensagem no WhatsApp, mensagem no YouTube, mensagem, porque eu postei no YouTube depois. Aham. E eu teve uma mensagem. Aquela mensagem tá nos meus ouvidos até hoje. A pessoa me ligou e falou assim, mandou um áudio. Ele era um cabeleireiro meu. Eu, Sheila, preciso te falar uma coisa. A tua live mudou minha vida. Por conta do que tu disse, eu consegui, depois de 40 anos, ligar pro meu pai e pedir perdão pra ele. 40 anos sem falar com o pai. Ligar pro pai e pedir perdão. Cara, aquilo não tinha preço. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, eu entendi que funciona. Foi assim, ó, o que eu precisava. Eu entendi que funciona. E aí as pessoas mandaram, eu recebi, eu lembro que no dia tinha 120 pessoas online. Uhum. Para a primeira live tava bom, né? Claro. Hoje em 2020. 120 120 ao mesmo tempo, sendo que eu tinha 3 mil por aí, 4 mil seguidores nisso, porque eu não era online, eu era offline, né? Aham. Isso eram muitos anos offline. Então, quando eu fui para online, eu já tinha clientes, muitos clientes, né, offline. E aí, eu recebi mais de 300 mensagens em 2 dias. Então, as pessoas começaram a assistir gravado
e eu postei no YouTube, que meu irmão gravou, e aquilo começou a trazer repercussão. Aham. Mudou a vida de um monte de gente naquela live. E aí eu fiz uma série de lives uma vez, que aquela série de lives me impactou muito. Porque eu comecei a receber tanto feedback. Sheila, você mudou minha vida. Sheila, eu ia me matar e eu desisti. Sheila, eu me reconciliei com meu marido. Sheila, eu consegui perdoar minha mãe. Sheila, eu consegui engravidar. Meu Deus. Então, assim, coisa. Sheila, eu consegui orgasmo. Meu Atingir Deus, orgasmo. também. Tu tá Porque pensando parece que que. é uma coisa tão simples, né? Tu tá pensando que tudo isso com conteúdo gratuito. Então, assim, ó, imagina. Isso é riqueza. É demais. Esse, ó, isso pra mim não tem preço. É, isso Sabe? é Tem preço. Então, quando eu comecei a perceber que o ilimitado de Deus, porque Deus trouxe essa linguagem para nós. Porque o mundo digital é uma forma de Deus mostrar para gente que Ele está em todos os lugares o tempo todo e que nós somos conectados. Então, quando a gente começa a entender isso, que a gente pode servir uns aos outros, né? É, de um jeito muito mais abrangente. Hoje eu tenho clientes no mundo inteiro. E por conta, eu tenho primeiro clientes para depois ir viajar para o mundo todo, né? Ou seja, eu, apesar de ter visitado vários países, agora que eu comecei a visitar os países trabalhando, né? Olha isso. Então, assim, de realmente estar lá com workshop, mudando a vida das pessoas. Então, poder hoje estar no presencial a partir do online, você Não há entende? barreiras, né, Não Sheila? tem mais. Não tem barreiras. Nos meus Tem cursos, desculpas, né, Sheila? desculpa, justificativa, os meus cursos, eles são híbridos, né? Então, tem uma turma presencial, mas também tem uma turma online. Aham. Então, na minha turma, eu tenho gente da África, da Inglaterra, da Itália, do Japão, dos Estados Unidos, não importa. Tem gente do mundo inteiro Por chorando, berrando, isso. vomitando, transformando, dizendo a minha vida mudou lá e vivendo tudo que a gente está vendo aqui. E é interessante porque o depoimento das pessoas que estão online, elas dizem isso. Sheila, não tem diferença. É tão forte, porque lembra que eu falei que é questão de fazer perguntas? Aham. Em vez de eu falar, não tem como fazer online porque eu sou profunda demais, eu poderia justificar, não dá, meu trabalho é muito profundo, não dá pra fazer online. Eu falei, Deus, como eu faço? E vem comigo. Como eu faço e vem. E vem comigo. Mas aí que tá, é incrível, assim, porque às vezes a pessoa tá ali no online, e de repente eu faço uma intervenção no online, e aí vem uma mensagem que, tipo, Sheila, eu não dormi há meses, e depois da tua live eu consegui dormir. Nossa, isso não tem preço. Insônia, quantas É pessoas isso. são é avassalador a insônia. Porque prejudica todo o dia da Você pessoa, consegue perceber que na nossa conversa a gente falou sobre tudo? tudo. Então, é isso Foi que eu vejo, é incrível. assim que eu vejo a vida, entende? Eu não consigo acreditar mais que é possível a gente ter que ficar separando, a gente tem que ficar separando as coisas, entende? Sim. E se eu sou uma pessoa inteira, é essa postura que eu tenho que levar para poder equilibrar carreira e relacionamento, para equilibrar todas as coisas. Por isso é a paz. É no meio da muvuca toda eu me manter centrada. É porque a vida vai te cobrar o tempo todo, tem muita coisa acontecendo, é provocação. Eu tenho que sair daqui hoje, eu tenho que fazer uma mentoria, eu tenho que dar uma aula, eu Vai tenho que pegar fazer um mil coisas. trânsito. Tem muita coisa acontecendo. Então, e isso não vai parar. O centramento não pode depender das coisas ficarem calmas fora de mim. Ah, Eu tenho que encontrar esse equilíbrio dentro. E isso só é possível mergulhando dentro, em águas profundas. Mergulhando aqui nesse profundo que é dizer assim, quem é a Sheila? Quem é a Gabi? Quem é a Maria? Quem é a Joana? Quem é o Paulo? Sei lá, quem é você que está aí é atrás? uma imensidão, né? Exato, você Somos uma inteira. imensidão. Você consegue estar inteiro em todos os lugares. Você não vai ter uma vida patética, passiva, porque você está fazendo autoconhecimento. É o oposto disso. Você ganha uma força para provocar, para promover, E para você fazer ganha uma acontecer. liberdade, né, de ser quem você é. Você não precisa ficar fingindo e nem Você consegue bloqueando. dizer não. Que é a palavra tão difícil e consegue, porque aquilo foge do seu propósito. Sheila, a gente tem tanta coisa para falar. E o nosso tempo esgotou. Esgotou. Não acredito. Olha, eu quero saber antes, eu não posso sair com essa dúvida daqui. Como que foi ganhar a medalha? Então, quero saber como você chegou nesse lugar. Olha, quando eu recebi o telefonema, né, eu achava que era golpe. Que coisa mais estranha, assim, ganhar um presente. Sim. Daí eu entendi que a expressão foi assim: você contribui no mundo civil para a paz.
com os processos de cura que você faz. Porque eles têm um sistema rigoroso de triagem de quem realmente está contribuindo. Você tem que ter a comprovação, né, de que você está fazendo as coisas. E aí, no início, eu pensava, nossa, mas eu. Depois eu fui entendendo. Porque a gente se sente tão pequenininha, né? Depois eu fui entendendo porque que Deus falou assim para mim. Fui eu que te dei. Ai, que Não delícia. foi um reconhecimento humano. Para mim tá muito claro. Eu tenho a sensação de que foi assim, sabe? Jesus chega assim e fala assim, filha, eu quero materializar. Até me Sim. emociona falar isso. Mas eu quero materializar para que você tenha certeza que é por aqui que você tem que ir. Às vezes a gente precisa pegar. Quero materializar isso aqui para você não esquecer. E eu sinto que, de alguma forma, é uma forma de abrir fronteiras, sabe também, sabe? Tipo, vai mais longe. De aumentar a sua capacidade. E assim, e talvez trazer para os incrédulos a credibilidade. Porque eu fico pensando assim, essa maluca que fala de Deus, que fala de psicologia, que fala não sei o que, é uma maneira da ONU. Você entende? Então, se a pessoa vê, puxa vida, tem sentido o que ela tá falando, entendeu? Tem uma validação humana. Que daí, eu sei que foi Deus que me deu, mas querendo ou não, tem alguma coisa ali que diz assim, puxa vida, não pode ser tão doida assim, não é? Tem alguma coisa ali que ela tem uma validação. E aí a pessoa que é incrédula, eu acredito que ela vai dar uma chance E é para aquela ouvir pessoa que isso talvez não e abrir a mente, sabe? A pessoa pensa, não acredito nessas coisas de psicologia, não acredito nessas coisas sistêmicas, não acredito em Deus. Dá uma olhadinha no currículo da Sheila Ortiz. Dá uma olhadinha o que ela fez pelas pessoas. Dá uma chance de olhar o que ela fez há mais de 20 anos trabalhando com pessoas. Dá uma chance de ouvir os testemunhos de quem transformou a vida. Que aí, quando você faz isso, você diz, puxa vida, eu acho que sou eu que não quero acreditar que a cura é possível e que a felicidade é para mim. Porque você pode ter todas as coisas. E eu acredito que essa coisa da medalha, ela traz essa credibilidade. Eu acho que foi isso que Deus quis fazer. Porque Ele quer que eu vá mais longe e que eu alcance corações de pessoas que talvez não estariam aqui. Entendeu? Que não viriam por conta própria. Exato. Mas que venham de outras formas, entende? Exatamente. Então, eu acho muito bonito. Agora eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, e uma coisa que uma menina falou assim para mim: você não tem noção de como essa condecoração da ONU tem validade para os Estados Unidos. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, quando eles colocaram um cartaz lá, eles colocaram condecorada da ONU. Então, assim, ó, puxa vida, para os Estados Unidos talvez tenha mais valor que para o Brasil, entendeu? Uma pena, né? Mas É. não importa. Tá. Eu acho que a grande questão aqui é servir as pessoas. Porque, vamos pensar assim, ó, o grande valor de tudo isso É transformar a vida do. é exato. É como se Deus tivesse te dado uma chave para você destrancar corações duros e Exato, fechados. talvez seja isso. É. E, E bons corações, né? Você às vezes só tá fechadinho. exato. E eu vejo muita gente assim. Principalmente homens. É. Então, coração fechado, que daí a mulher fala assim: olha, se fosse você, escutava Sheila Ortiz. Aí a mulher fala: olha, ela até teve uma condecoração da ONU. Entendeu? Aí o Pronto. homem já, como assim? Entendeu? Que é mais desconfiadão, né? Aí Deus você é pode abrir. incrível, né? O papai acha cada estratégia, A não? história do meu livro é a mesma coisa. Meu livro, Ai. ele se transformou best-seller internacional. Uau. Então, assim, ó, ele foi para a Amazon e ele foi baixado tantas vezes que ele se tornou best-seller internacional, escrito em português. Ele ficou em 49, mais vendido no mundo. Que incrível. Que incrível, Sheila. E aí, isso é incrível mesmo pela Amazon. Você, nossa, como que pode isso? Eu fico te imaginando vendo essas Eu coisas. chorava, você não acredito. Então, Deus, quando Deus põe a mão, é diferente. Não adianta. É um Eu milagre. digo que a glória não é minha, né? É para Ele. Deus honra as pessoas, mas a glória é para Ele. Então, o homem pode ser honrado, mas glorificado só Jesus. E tem lugares que a gente alcança que você fala, não, isso daqui por mim não. Não foi por mim. Não, mas É por certeza, ele. viu? É. Ultimamente, E desce. é isso, as mesas que eu tenho sentado, enfim, coisas que têm acontecido. Eu começo a não me surpreender mais, no sentido assim, não de não me alegrar. Eu me alegro, Claro. mas eu começo cada vez mais a ver Deus nisso. Tá bom, vem mais, pode vir. E quanto mais preparada a gente fica, mais Ele manda. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Que programa incrível, que presente.
Muito obrigada. Eu tô Eu que nessa posição agradeço. agora, papai, caprichou, hein? Muito obrigada por toda essa sua contribuição, não só aqui com Pode Ser Franca, mas como todas as pessoas que você consegue alcançar. Eu tenho certeza que a transformação é genuína, duradoura e, ó, tudo para encaminhar, É, tirar dessa fila aqui do abismo e levar para a meta que é o céu, né? Que eu verdade. acredito que quanto mais pessoas você salva, você contribui aí para nossa humanidade. Muito obrigada, Sheila. Eu queria que você deixasse o último recado. Pode olhar ali para aquela câmera e dar um recado para quem está aqui nos assistindo hoje. Então, olha só, não seja uma pessoa conformada com o que você está vivendo. Inconforme-se, ou seja, inquiete-se para que você mude. Porque a única pessoa capaz de ser agente de mudança na tua vida é você. Não espera mudar ao redor, não espera marido mudar, filho mudar, condição mudar, economia mudar, o comércio mudar, não espere nada. Entenda que toda transformação começa por você. E se você está tendo alguma dificuldade, algum impedimento, olha para dentro. E eu tô aqui para ajudar. Aproveita, já me segue lá no Instagram, Sheila Ortiz. No YouTube também tem vários vídeos maravilhosos, transformadores. Todos os trabalhos que eu faço, tenho a oportunidade de fazer. Pode ser online, pode ser presencial. Então, não tem desculpa, né? A gente está aqui para isso. Eu tenho uma equipe fantástica também. Então, às vezes, você não consegue ir direto até mim por alguma questão. Não consigo, não consegui agenda com a Sheila, mas começa já com a equipe. Né? Sim. Eu quero agenda com a Sheila, ótimo também. Então, assim, você não vai ficar desassistida, né? A gente está aqui para isso. E eu quero te agradecer pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes. Amei, amei, estamos pertinhos, hein? Legal. Gente, muito obrigada para você que ficou até aqui. Toda a sorte sua de ter ficado até aqui o final, porque a mensagem é incrível, linda mesmo, poderosa. Curte esse programa, compartilhe essa mensagem para mais pessoas. Eu tenho certeza que você vai edificar a vida de outras pessoas também. E fique ligado que logo vai ter um novo episódio do Pode Ser Franca. Tchau, até mais. Obrigada, Sheila. Muito Obrigada. obrigada. Tchau, tchau. E... Que incrível!